Olá, bem-vinda a mais uma rubrica de rituais ayurvédicos. Hoje trago-te um pack completo para os pés, ou seja, são 3 passos que vamos fazer para nutrir os nossos pés e também, por consequência, as pernas, principalmente agora no verão. Ou seja, isto que nós vamos fazer aqui podes fazer o ano inteiro. Claro, vais já perceber o que é e podes fazer o ano inteiro. Mas, principalmente no verão, que terminamos o dia com as pernas muito cansadas, inchadas, os pés também com aquela sensação assim, parece que já nem cabem nem nas sandálias, nem em chinelos, só nos apetece descalçar e pôr as pernas ao alto, pois essa sensação que muitas vezes temos é efetivamente o que precisamos de fazer, descansar e colocar pernas ao alto. Mas antes de colocarmos as pernas ao alto, que seria o terceiro passo neste ritual, eu vou-te propor mais 2 coisas. Uma delas tu já conheces, se estás por aqui já há algum tempo, ou até já sabes, já conheces o mundo do Ayurveda, Pada Abhyanga, não é? Pada Abhyanga está sempre aqui firme, veio para ficar, não é? No Ayurveda. E o primeiro é um banho de pés, um escalda-pés, chamado escalda-pés. Então, a primeira fase deste ritual eu não vou fazer contigo, porque não estou num sítio que tenha possibilidade de fazer um escalda-pés. Para te dar uma dica, eu não tenho nenhuma bacia própria para fazer isso, eu normalmente em casa faço no bidé. Assim, muito honestamente, eu pego, encho o bidé com a água na temperatura que a mim me faz sentir bem naquele momento, ou seja, eu sei que é verão e que às vezes podemos pensar que a água fria neste caso vai ser melhor, não quer dizer que não possas fazê-lo de água fria, força, mas se puderes fazer com um bocadinho de água morna, o efeito é diferente, está bem? Para pôr com o sal. Mas fica ao teu critério, óbvio que no verão eu não ponho tanta, a água não é tão quente como quando faço no inverno, que aí a água já é bem mais quentinha. Vamos doseando, ou seja, tem de ser uma temperatura em que tu, quando colocas o pé, te sintas confortável, sintas, isto é bom, pronto. Pode ser muito mais fria, pode ser muito mais quente, agora cada uma tem de decidir, não há uma temperatura certa para todos, não é? Não há uma fórmula. Então, eu faço no bidé, isto para simplificar, porque às vezes e eu também, houve anos que complicavam, não é? Tenho que pegar numa bacia, tenho que me pôr num sítio XPTO, não. Eu pego, sento-me na sanita, por acaso tenho a sanita e o bidé logo ao lado, tenho a facilidade de ter bidé, sei que há muitas casas que hoje em dia não têm, por acaso nesta tenho, sento-me na sanita e coloco os meus pés no bidé. E é assim, de simples, ou seja, descomplico logo ali a logística de preparar uma bacia, depois de esvaziá-la e depois com as miúdas, se calhar também querem pôr os pés, blá blá blá, e às 6 horas da noite não dá muito jeito. Descomplicar, está bem? Então aquilo que for menos complicado para ti, tu coloca em uso. Não precisamos de lugares idílicos para fazer um escalda-pés, está bem? Claro que podes acender uma vela, claro que se tiveres possibilidade, oportunidade de fazer algo assim ainda mais ritualístico, força, mas tu sabes que aqui eu quero muito, muito, muito descomplicar, porque sei que desse lado muitas de nós temos pouco tempo, ou às vezes temos muitas distrações em casa, não é fácil fazermos assim um ritual com toda uma pompa e circunstância. Eu, por exemplo, falo por mim, não uso velas atualmente, as minhas filhas são muito pequeninas, nunca se sabe, eu prefiro jogar pelo seguro porque se estou num momento quero relaxar, não quero estar pendente de que uma vela vá pelo ar, não é? Pronto, então são coisas assim, olha, descomplicar, destralhar e trazer aquilo que interessa, que é escalda-pés. Tu queres escaldar os teus pés, escaldar salvo seja. Pronto, então colocas os pés dentro da água. O ideal é que vá, pelo menos que te cubra o pé todo, está bem? Pelo menos que te cubra o pé todo. Claro que se tiveres uma bacia, um bidé mais alto, ou se fores fazer numa banheira, enfim, podes levar até mais alto, mas o ideal é que te cubra apenas o pé e já é suficiente. Depois, podes colocar óleos essenciais, podes colocar ervas, eu às vezes faço isso, outras vezes não faço e simplifico uma vez mais. Água e sal. Quantidade de sal, qual é que colocas? Olha, eu às vezes gosto de colocar até bastante, assim, uma água assim bem salgada. Um dos truques que podes usar para saber se é suficiente ou não é provares a água, e se estiver salgada e intragável está ótimo. Pronto, está bem? E isto vai de tentativa e erro, porque tu também vais sentindo nos teus pés como é que te sentes a seguir, porque normalmente o efeito que dá é sentir os pés muito leves, assim mais, parece que fizeste uma drenagem. Pronto, esse é o primeiro passo deste vídeo, portanto, se quiseres pausar, ir fazer isto e depois continuar comigo, porque o resto eu vou fazer contigo, à vontade. Se quiseres ver isto e depois já sabes o que é e fazes noutro momento sem o vídeo, também. É só cronometrar.
o tempo que depois vais estar de pernas para o ar. Mais ou menos dentro aquilo que eu costumo estar no escaldapés, depende do tempo que eu estiver, do tempo que eu tenho disponível, mas normalmente se eu estiver dentro do tempo, ou seja, tenho assim bastante tempo, o que eu faço é estar até a água ficar fria, ou até a água descer bastante na temperatura da água. No inverno, às vezes é um bocadinho mais rápido, depende se tiver a casa de banho aquecida ou não. No verão pode demorar um bocadinho mais, mas tu sente, tu vais começar a sentir, se calhar a pele dos pés mais enrugada. Diria que uns 5 minutos, se quiseres começar, 5, 10 minutos ali já é suficiente. Mas tu sente, ou fazes assim, género, quando sentires que a temperatura da água já diminuiu imenso e que já não está agradável de sequer estar ali, sais. Limpas os pés e vamos ao segundo passo, que é para a bianga, ok? Primeiro passo, um escalda-pés com tudo aquilo que tu quiseres ou simplesmente água e sal, está bem? Simplifica. Se quiseres pôr um óleo essencial, podes pôr lavanda, podes pôr camomila, podes pôr... deixa-me ver mais um. Agora não está a vir nenhum à cabeça. Sálvia. E também podes pôr as ervas, não é? Alecrim, podes fazer um chá de alecrim e colocar, e fazer com o chá de alecrim, por exemplo, também é ótimo. Pronto, mas aqui depois cada uma, eu não tenho muito entendimento de ervas, nem de óleos essenciais, eu vou utilizando tendo em conta aquilo que vou conhecendo aos poucos de propriedades, mas o mais importante aqui é tu fazeres com coisas que te cheirem bem, principalmente, ok? Lembrem-se, olfato, e acima de tudo que seja descomplicado. Pronto, acho que isso é o mais interessante. Depois, para a bianga, umas meias, como é habitual, porque vamos ficar com os pés empapados, depois de um banho. Imagina que eu já fiz o meu escalda-pés, estou aqui já com os pés super preparados para fazer aqui o Pada Bianga. E atenção, Pada Bianga, como podes ver nos outros rituais, nós podemos fazer isto sem fazer escalda-pés, está bem? Isto é assim um ritual até para fazeres nas férias, num dia que tenhas um bocadinho mais de tempo, escolheres assim uma vez por semana para te dedicares aos teus pés e fazeres estes 3 passos. Então vamos lá. Para Pada Bianga, vamos uma vez mais descomplicar. Então, não vamos fazer pontos marma. Se quiseres saber fazer os pontos marma, há um vídeo aqui na plataforma só de Pada Bianga e aí podes fazer. E podes fazer, aqui simplesmente vamos massajar. Massajar, colocar bastante óleo. Podes colocar, eu coloquei 3 pipetas, podes colocar mais. E massajar. Eu costumo pôr assim as minhas pernas, que é para colocar aqui o pé e ele ficar mais confortável. E massajar. Massajar de forma intuitiva, está bem? Às vezes, eu costumo comentar isto muitas vezes porque sinto que ajuda, né? Descomplica, confia. Sente o teu corpo, mais do que ninguém tu sabes. Podes massajar e pesquisar os pontos que sintas que estão mais tensos, zonas que te façam sentir bem. Esticar os dedos dos pés. Aqui a intenção é colocar óleo por todo o lado, queres ficar empapada de óleo. Tá? Eu estou a usar óleo de sésamo, desculpa que não mencionei isto. Estou a usar óleo de sésamo, também podes usar óleo de amêndoas e também podes usar óleo de coco. Verão, o óleo de coco, aqui a única exceção é que deve ser usado no verão nos dias muito quentes, porque o óleo de coco tem uma particularidade muito refrescante, muito mesmo. Pode ser contraproducente noutras alturas do ano. E depende de ti, está bem? Experimenta. Mas pode ser, imagina um dia de muito calor, que tu decides fazer isto e podes utilizar o óleo de coco, está bem? Nos pés. E se não tiveres nenhum destes, olha, qualquer óleo que tenhas aí por casa, o ideal é que seja assim um óleo natural, prensado a frio, virgem, ecológico, etc., que tenha o mínimo de aditivos possível, mas quem não tem cão, caça com gato, não é? É o que se costuma dizer. Ou quem não tem gato, caça com cão, assim uma coisa qualquer. Pronto. Ou até um creme, não é igual, está bem? Não é igual. E no Ayurveda eles são muito estritos com os óleos, mas se estás a ver isto e ainda não tens óleo nenhum e queres fazer, pá, faz uma massagem com qualquer creme que tenhas aí por casa, costumes usar. E pronto, massajamos. Quando sentires que é suficiente, colocas a tua meia. Isto só para não sujarmos, está bem? E principalmente
no terceiro passo que vamos com as pernas à parede, para não sujarmos a parede, não é? Senão vai ficar fica já com a parede toda gordurosa. Assim, bastante óleo. E metemos aqui. E enquanto estás a fazer a tua massagem, que depois farás, espero eu, sem ouvir-me, não é? Sem eu estar aqui com este paleio todo, que é para poderes estar concentrada na tua respiração, nas sensações do teu pé, porque enquanto me estás a ouvir não estás a 100% em ti. Então a intenção é que tu aprendas e depois vais fazer sozinha, com os teus timings, com as tuas experiências, e ouvires-te, não é? Sentindo-te, ficando mais tempo num pé do que no outro. Ou seja, daqui nós saímos do mecanicismo, saímos do racionalizar tudo e passamos muito ao sentir. Muito, muito, muito. Como podes ver, eu não estou a seguir nada em específico. Não sou massagista, não tenho nenhuma formação neste sentido. E também é interessante nós termos isso em conta, não é? Nós não precisamos de saber tudo a nível técnico para podermos utilizar determinadas coisas, não é? E massajar o próprio corpo, a Abhyanga, é algo muito antigo, que sempre existiu, não é? Todas as mães massajavam os seus bebés, os seus filhos. Aquilo que nós fazemos instantaneamente quando um bebê ou uma criança dá assim cai e até tem assim um bruise, não digo um arranhão, uma pisadura, não é? O que nós fazemos automaticamente é colocar uma mão. Pensem, às vezes, eu acho interessante nós depois começarmos a perceber como é que nós usamos as mãos ao longo do nosso dia, com as pessoas de quem cuidamos, porque muitas vezes isto em nós, não é? Acaba por passar desapercebido, mas quando começamos a estar atentas à forma como cuidamos dos outros, as pessoas que estão muito próximas de nós usamos muito as mãos. Usamos muito o toque com as pessoas que estão muito próximas de nós, não é? E também, por exemplo, isto é uma coisa que acho que toda a gente já bateu com o dedo mindinho numa porta e a primeira coisa que faz é colocar a mão, não é? Então, mesmo para massajarmos, não precisamos de saber concretamente, estou a massajar a fáscia X e a linha não sei quantas e o meridiano Y, Z. Para desfrutares disto e obteres os benefícios, não é preciso saber isso a nível racional. É só sentir e colocar em prática estas técnicas. E pronto, dou aqui por terminada a massagem ao meu pé esquerdo. Coloco, por acaso não trouxe uma toalhinha, aconselho-te a ter sempre assim uma toalhinha, ou até aquelas fraldas. Eu hoje em dia dou-lhes um uso às fraldas de bebê, aqueles paninhos que se usam para os bebés, dou-lhes um uso, que é para a Abhyanga, então para limpar as minhas mãos e o excesso de quando coloco óleos no fim. Se porventura tiver que tocar em alguma coisa, posso aproveitar aqui as meias, tapar bem o óleo e vamos ao terceiro passo, ou seja, escalda-pés, Pada Abhyanga, os pés estão um mimo neste momento, depois do teu escalda-pés, Pada Abhyanga, pernas na parede, ok? Então, eu coloquei aqui, como podes ver, tu podes fazer isto, eu como estou aqui no estúdio, estou a fazer isto no chão, se tu estiveres em casa, tu podes fazer isto em cima da cama e pôr os pés para a tua cabeceira, ou para a parede, se estiveres perto da parede, etc. Se estiveres no sofá, também podes fazer, estás em cima do sofá ou estás no chão e colocares os pés no sofá. Isto depois vai depender, se tu te sentes confortável com as pernas completamente esticadas, ok. Se porventura não te sentes confortável com as pernas esticadas por flexibilidade, por alguma questão, colocas-te. Imagina que eu tenho aqui um sofá
eu coloco-me aqui e posso ficar com as pernas a 90 graus ou até decidir colocar umas almofadas aqui por baixo. Imagina que isto é o sofá, não é? Eu coloco aqui umas almofadas, eu já estou com os pés mais elevados do que o resto do meu corpo, ok? O efeito já vai lá estar também. E é um bocadinho mais leve, caso não exista a flexibilidade para esticar as pernas totalmente, está bem? E se fores fazer como eu assim no chão, o ideal é que coloques alguma coisa aqui debaixo do sacro que vai fazer a diferença, que tentes encostar as nádegas à parede, não, pronto. Tentes encostar as nádegas à parede, ok? Isto que eu coloquei aqui podia ser um bocadinho mais alto, ou pode ser assim só a uma ligeira altura como eu coloquei. E é isto. Aqui são, dir-te-ia sensivelmente uns 8 a 10 minutos aqui. Podes ficar mais, podes ficar menos. Depende muito das sensações que vais ter. Imagina, começas a sentir os pés dormentes, já não te sentes confortável. Pronto, podes sair. Os braços, podes aproveitar e colocá-los para trás, podes colocá-los em cruz, podes colocá-los em cima do teu abdômen. Aqui vai depender, aqui na zona das clavículas, às vezes sabe bem colocar aqui em cima também na zona do peito. Um pouco de forma natural. Fechas os teus olhos. E deixas que o teu corpo faça magia, porque não estamos a fazer nada extra, ou seja, nós o que estamos a fazer é potenciar uma capacidade do corpo de regenerar-se sozinho. É como se tivéssemos uma estrada cheia de neve e fôssemos... A estrada está lá, não é? E eventualmente a natureza vai derreter a neve, etc. Mas tu podes ir lá com um limpa-neves e retirar a neve, ajudando a que o caminho, a que o resto circule, não é? As pessoas consigam circular de forma mais segura também, rápida, etc. E no nosso corpo, o que nós fazemos com estas coisas é isso mesmo. Nós saímos, é como se estivéssemos a tirar do caminho o stress, a tensão acumulada, as preocupações, e estivéssemos a potenciar o corpo para que ele se possa regenerar sozinho. Cada vez que tu paras, que te dedicas a ti, que transformas um ato que pode ser rotinário, como lavar os pés, mas que transformas num ritual, num momento para ti, num momento de nutrição, num momento consciente, presente, isso é yoga, isso é estar presente, isso é mimar o teu corpo e isso vai potenciar a regeneração do corpo em todos os sentidos. E que o verão sirva para isto, muitas vezes mesmo. Todo o ano até. Isto podes fazer o ano inteiro, como mencionei no início. Podes fazer este tipo de práticas o ano inteiro. Atenção, adaptando os óleos, não é? Se não usar óleo de coco no inverno, que não é muito prudente, e talvez utilizar uma água um bocado mais quente para os escaldapés, mas podes usar o ano inteiro. E deixa que aos poucos as pernas vão encontrando o relaxamento profundo. Não é automático, nós temos que dar tempo também, não é? Temos que sair do caminho. Para sair do caminho, às vezes não saímos logo. Vais estando atento à tua respiração. E tentamos neste momento não fazer absolutamente mais nada. Quero com isto dizer que tentamos não ir ao telemóvel, fazer scroll, se calhar ouvir uma música, se calhar estar a ouvir um podcast, se calhar ler um livro. Se vais fazer isto como um ritual ayurvédico, a intenção é que o faças consciente e presente, sem estímulos externos. Claro, aqui estás com um estímulo externo que sou eu, neste vídeo,
Mas quando já passas a fazer isto de forma autónoma, o ideal é que o faças sem estar a ver televisão, se der, sem estar a falar com ninguém, mas pronto, sejamos realistas e às vezes em casa estamos a fazer estas coisas com os nossos filhos, ou com o nosso marido, ou com a nossa companheira, etc. Então, ou com alguém que viva contigo, e pode acontecer de alguém interromper, entre aspas, não é? Eu querer falar contigo, está tudo certo, tá? Também podes estabelecer um limite e dizer assim, olha, durante os 20 minutos seguintes ou meia hora, por favor, não me incomodes, vou estar... Não me incomodes, ponto final, não é? Ou só se for muito urgente. Mas às vezes não é realista, se forem crianças pequeninas ou assim. Aquilo que eu faço muitas vezes é deixar que toda a gente vá dormir e depois tenho estes momentos, porque assim sei que pronto, não poderei estar realmente atenta às minhas sensações, aos meus sentimentos, às minhas emoções, a como o dia se desenrolou e como se desenvolveu para eu estar ali e o que é que eu sinto depois de um dia inteiro, depois da noite anterior, ou seja, dá para fazer um check-up, não é? Um recapitular de tudo o anterior. E a intenção é essa, ok? A intenção é essa, é que seja um momento teu para ti ali, de nada, de fazer nada, de estar. Não é momento também de trazer uma meditação guiada, nem de trazer uma técnica de meditação ou de respiração concreta. É momento para estar. E isto pode ser, de certa forma, desafiador, não é? Porque queremos aproveitar estes 10 minutos que estamos de pernas para o ar. Já estás a aproveitá-los, está bem? Repete-te a ti mesmo estas vezes que for preciso. Já estou a aproveitar estes 10 minutos. Estou só aqui, mas isto já estou a aproveitar. Agora vou permanecer os próximos 5 em silêncio. E depois, em conjunto, sairemos.
E aos pouquinhos começas a deslizar as pernas, os pés neste caso, para dobrar os joelhos. Se estiveres no sofá, vais tirando um e outro, afastas-te, rodas-te sobre o teu lado direito ou esquerdo, permaneces aqui alguns segundos, ou o tempo que sentires necessário até que te sintas confortável e à vontade para voltar-te a colocar sentada. E se estiveres na cama, talvez agora simplesmente te deites, se for a hora de dormir, te deites e vais dormir diretamente. Se não for a hora de ir dormir, espera um pouco até as pernas, não é? Até a circulação voltar de forma natural a todo o corpo. Talvez sentada, pernas cruzadas, talvez queres escrever, simplesmente estar atento à tua respiração. E daí seguir com o teu dia, seguir com o teu plano, seguir com a tua preparação para ir dormir. Se quiseres fazer isto, o ideal para dormir é que isto seja realmente a última coisa, ou seja, lavar os dentes, todo o ritual anterior e depois começar escalda-pés, espada à bianga, pernas na parede e meter-te na cama. E uma noite excelente, de certeza. Eu espero que tenhas gostado, que desfrutes muito deste ritual, que o ensines aos teus pequenotes, às pessoas que estão à tua volta, que partilhes, que façam juntas entre amigas, entre mãe e filhas, entre marido e mulher, entre, não sei, companheiros de trabalho, não faço ideia, à vontade, mas que o desfrutes muito e que lhe tires muito partido, porque esta sabedoria tem algo que nos traz, que nos conecta diretamente ao nosso coração, à nossa alma, à nossa essência, à consciência. E são coisas tão práticas, tão conectadas com o corpo, que às vezes nós tomamos como algo que não é importante, que não é essencial. E sim, é. Lembra-te, este veículo é aquilo que nos acompanha ao longo desta vida na Terra, portanto, devemos cuidá-lo e devemos, muitas vezes, aquilo que fazemos com a prática de yoga, a Ayurveda, é sair do caminho para o corpo regenerar. É só isso. E profundo. Vemo-nos na próxima aula. Muito obrigada por estares por aqui. E mandem-me feedback, mandem-me as vossas experiências, como é que se adaptaram, como é que fizeram, que eu gostava muito de vos ouvir. Um beijinho muito grande, até à próxima prática.